Bom dia, meus irmãos, tudo bem com vocês? Como vocês viram, eu não consegui mandar mensagem ontem, conforme eu havia me programado. Sempre que eu deixo para gravar à tarde ou à noite, eu acabo tendo problemas, né? Mas tudo bem. Nessa manhã eu gostaria então de agradecer a paciência, o carinho de todos vocês. Hoje é sábado, dia 9 de julho, é feriadão. E gostaria de responder algumas perguntas que me enviaram pelo WhatsApp. Duas perguntas do meu amigo Wilson do Rio de Janeiro e uma pergunta do meu amigo Jorge Garcia, que eu não me lembro muito bem, não me lembro na verdade onde ele mora. Eu estou procurando aqui, mas eu não sei onde ele mora. Tudo bem? Vou começar com a pergunta do Wilson. Ele perguntou o seguinte: como diferenciar o ativismo religioso do trabalhar na seara do Senhor? Então, essa semana eu falei a respeito do trabalhar na seara do Senhor, de que poucos são os trabalhadores, de que nós temos que orar a Deus pedindo mais trabalhadores para a sua seara. E ele perguntou isso: como que eu diferencio o ativismo religioso do trabalhar na seara do Senhor? Olha, Wilson, primeiro que o ativismo religioso, ele faz parte de uma agenda religiosa. Então, na agenda religiosa, a motivação para executar determinadas coisas é de fora para dentro. Ou seja, é alguém que com uma determinada consciência te conduz a fazer coisas dentro do sistema religioso, inclusive como uma forma de manter você. Esse é o discurso, né? De manter você aceso na fé. Então o discurso é mais ou menos assim: se envolva com os ministérios da igreja para que você possa de fato trabalhar para Deus. Né? Você precisa estar em todos os cultos para você não perder a bênção de Deus sobre a sua vida. Você precisa de fato trabalhar na campanha fulano de tal, ser voluntário na campanha fulano de tal, porque só assim você será abençoado por Deus. Então, o ativismo religioso ele é motivado basicamente pela recompensa do trabalho. Eu faço isso ou aquilo para receber a minha recompensa. Então veja que a motivação tem muito mais a ver com aquilo que eu vou ganhar ao fazer o que estou fazendo. E o ativismo religioso geralmente é linkado com essa questão do mérito. Deus vai me salvar porque eu também estou permanecendo fazendo a sua obra na terra. Então a salvação não é pela graça, por meio da fé, que não vem de nós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. No ativismo religioso você tem que merecer para Deus te salvar. Você tem que merecer para Deus te abençoar. Você tem que fazer todos os esforços possíveis para poder de fato ter a mão de Deus sobre a sua vida, em seu favor. O ativismo religioso, ele não contempla o descanso, por exemplo. Ele não contempla a capacidade de silenciar-se em relação ao que você faz. Ele exige que você esteja o tempo todo concentrando suas energias, o tempo todo a fazer aquilo que lhe foi ordenado. E a motivação é de fora para dentro. Você não tem a liberdade de dizer não quero. Você pode até dizer, mas você não terá boa reputação se você disser. No inconsciente coletivo, você pode até dizer não quero, mas você sempre será visto como apenas um irmãozinho de banco. E isso é dito pejorativamente, como quem está dizendo, ele pode até crer, mas ele não é um irmão maduro na fé. Porque você não está fazendo aquilo que a agenda religiosa lhe pede. Quando o trabalho é para o Senhor, de fato, primeiro, é espontâneo.
é voluntário, parte da sua consciência, é livre, porque é amoroso. Não existe nada que seja amoroso que não seja livre. Você, no trabalho para o Senhor, realiza a vontade de Deus em todas as dimensões da sua vida. Você não considera aquilo que você faz dentro de um templo religioso mais importante do que aquilo que você faz na vida, no seu dia a dia. Você não considera aquilo que você faz nos dias das reuniões, dos cultos, das celebrações, mais importante do que você faz no dia a dia da celebração da vida, no seu trabalho, na sua faculdade. O trabalho para Deus, de fato, é amplo. O ativismo religioso é fragmentado e bastante pontual, naquele dia, naquele horário, naquele momento. O trabalho do Senhor envolve aquilo que você faz no seu trato com a sua família. Mas a agenda religiosa, o ativismo religioso se configura a partir de uma instituição, de um dia de culto, de uma determinada campanha, e tudo isso em nome de Deus, mas se faz em benefício de apenas um grupo religioso. No ativismo religioso, você faz para receber a bênção de Deus. No trabalho do Senhor, você faz porque você já recebeu o amor e a graça e a misericórdia de Deus. Se a gente pegar 1 Coríntios capítulo 13, a gente pode dizer o seguinte, que o ativismo religioso tem a ver com entregar o seu corpo para ser queimado, mas sem amor. Você não faz com a motivação, de fato, do amor por aquele a quem você se entrega. Você faz porque aquilo terá um benefício, uma recompensa, e você está de olho na recompensa e não, de fato, no bem daquele a quem você direciona a sua atitude de caridade. Entende? Você dá todos os seus bens em favor dos pobres, mas sem amor. E segundo as Escrituras, isso de nada vale. Enquanto que no trabalho para o Senhor, tudo o que você faz sob a motivação do amor. Porque você foi amado, você ama. Porque você foi perdoado por Deus, você perdoa. Porque você foi acolhido pela graça de Deus, você acolhe pela graça, olhando para o seu semelhante e se colocando no lugar dele, se identificando como ele. Você acolhe o pecador porque se vê pecador e se vê perdoado na condição de pecador. E é por isso que o trabalho para o Senhor, ele acontece numa dimensão muito mais profunda, muito mais ampla, em todas as direções, em todas as dimensões, em tudo que a gente vive na vida. Já o ativismo religioso, ele está, vamos dizer assim, condensado em apenas um momento da vida, em apenas uma situação marcada e estabelecida como sendo aquele o momento de servir a Deus, enquanto a gente aprende nas Escrituras que quer a gente coma, quer a gente beba, ou a gente faça qualquer outra coisa, a gente deve fazer tudo como quem faz a obra de Deus, a vontade de Deus, conhecendo a Deus e para a glória de Deus. Então, essa é a diferença entre o ativismo religioso e o trabalho de fato a Deus. Um religioso sempre olhará um outro que diz não às agendas religiosas como um cara com menos fé. Sempre. Porque na cabeça dele só há de fato fé quando alguém se submete às agendas religiosas. E parece que essa resposta, ela tem tudo a ver com a outra pergunta que você, Wilson, me fez. Você perguntou o seguinte: afinal de contas, por que para alguns congregar significa ir a alguma igreja? Por que congregar para muitos significa necessariamente ir até um determinado local que se chama de igreja? É simples.
Porque a interpretação que fazem de igreja está aliada a uma instituição, a uma organização religiosa. Igreja, para muitas pessoas, é uma instituição. Então, se não for uma instituição, para muitos não há congregação. Ou então, para muitos, igreja está aliada a um local, a uma catedral, a um templo. Portanto, quem não vai àquele lugar não está congregando. Ou para muitos, igreja é uma liturgia que tem a ver com um púlpito, que tem a ver com uma abertura de oração, tem a ver com uma sequência de ações presididas por um sacerdote, e quem não participa dessa sequência de ações presididas pelo sacerdote não está de fato congregando, porque para ele igreja se resume a isso. Então, quando a gente pensa em igreja, aliando isso à instituição, a dia de culto, a local de culto, a uma liturgia religiosa, tudo que não participa disso não é considerado como congregação. Então é simples. Nesse caso, o próprio Jesus não se encaixaria. O próprio Jesus não congregava. Porque Jesus ia raramente para o templo, e quando ia, ele ia com uma mensagem cortante que levava as pessoas, na verdade, para a vida, para o dia a dia. A maior parte do tempo, Jesus não passa dentro das catedrais, dentro do Templo de Jerusalém. Ele passa andando na praia, viajando de cidade em cidade. Se fosse assim, Paulo e os apóstolos, depois da morte e ressurreição de Jesus, nunca congregaram, porque eles nunca tiveram um templo religioso, eles não tinham as liturgias nos moldes que nós temos, mas exatamente os religiosos do nosso tempo, quem pensa que igreja é assim, eles tentam encaixar Jesus em seu modelo e Paulo no seu modelo de qualquer forma, porque na verdade são teoricamente os ícones da fé, são aqueles que de fato dizem se embasar. Mas igreja para Jesus, quando ele diz edificarei a minha igreja, igreja é assembleia, igreja é a reunião dos que creem. A palavra igreja no grego significa isso, chamados para fora, no sentido de que as pessoas saíam de suas casas e iam para um determinado local, vamos dizer assim, para se reunirem. É uma assembleia. Esse nome, ele era aplicado inclusive a qualquer tipo de assembleia. Assembleia política, cidadã. Nós precisamos decidir alguma coisa em relação à cidade. Então, vamos promover a igreja, a eclesia, né? Então, e é nesse sentido que é chamados para fora, porque cada um sai do seu local que está e vai se reunir com outros. É só isso. O significado de igreja, no sentido, vamos dizer assim, da sua palavra, é simplesmente isso. Daí Jesus vai dizer o seguinte: onde 2 ou 3 estão reunidos, ali eu estou no meio. A igreja é onde 2 ou 3 se reúnem em torno de mim. Seja onde for. Os discípulos dos primeiros dias se reuniam nas casas, em outro momento se reuniam nas catacumbas, em outro momento se reuniam no pátio do Templo de Jerusalém, num lugar público. Em outro momento, por causa do estabelecimento da igreja como sendo aliada ao Estado, receberam catedrais dos pagãos para poder se reunir e se institucionalizou. Mas não foi assim desde o princípio. Igreja, congregação, é onde 2 ou 3 estão reunidos em nome de Jesus. E nesse sentido, é possível inclusive se reunir virtualmente, por exemplo. Inclusive, é possível se reunir não presencialmente nos nossos tempos e edificarmos uns aos outros e consolarmos uns aos outros e ajudarmos uns aos outros. Eu estou congregado com milhares.
Tem algumas pessoas que pensam assim, o Rodrigo, depois que saiu da nossa denominação religiosa, parou de congregar. Eu nunca congreguei tanto em toda a minha vida. Porque eu estou junto com pessoas quase que o tempo todo. Presencialmente e virtualmente, de todas as formas possíveis. Eu nunca pastoreei tanto quanto estou pastoreando nesse tempo. Nunca exerci tanto a minha vocação como estou exercendo nesse momento da minha vida. Porque eu não estou mais preso ao dia de culto, à hora estabelecida como sendo de culto, ao local estabelecido como se fosse a igreja, porque eu entendi que a igreja está para além desses moldes, está para além dessas formas de controle. Não acho pecado nem ruim haver um dia, um local estabelecido. Não acho que isso seja o mal em si. Mas quem quer que faça dessa forma, tem que considerar que essa não é a única maneira de ser igreja, de fazer parte do corpo de Cristo. Porque uma vez que estabelecem isso como sendo a única forma de congregação, estão se tornando aqueles para quem Jesus disse: deixai-os expulsar os demônios, ainda que não andem convosco. Porque quem não é contra mim é por mim. Quando os discípulos quiseram colocar suas mãos na direção de outros para controlá-los, Jesus os repreendeu e disse: deixai-os. Porque quem não é contra mim é por mim. O meu amigo Jorge Garcia perguntou o seguinte: gostaria que você comentasse sobre Romanos 8:28, porque eu confesso que me confunde o fato de algumas pessoas sofrerem tanto e ainda assim insistir nos mesmos erros. Desde já agradeço e digo que você está me ajudando a olhar a palavra de Deus de uma nova maneira. Bom, Jorge, esse texto, para todo mundo ficar sabendo, de 8:28 de Romanos, é aquele de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Exatamente diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo para o seu propósito. Bom, vamos dar uma olhada no contexto? A gente vai ver que em Romanos 8, Paulo está falando a respeito dos sofrimentos atuais. Consideram que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Ele está falando dos sofrimentos que a gente passa na vida. Está falando dos sofrimentos que a gente enfrenta na existência por causa das circunstâncias difíceis, das marés altas e baixas, não é? Está falando também dos sofrimentos físicos, desse corpo de pecado, desse corpo de morte. Está falando desse contexto todo da fraqueza e fragilidade humana, demonstrada claramente enquanto a gente vive. As doenças nos fragilizam e mostram a nossa fragilidade, as circunstâncias delimitadoras da existência e todas as coisas que nos acontecem. Se a gente de fato foi chamado para o propósito de Deus, se a gente de fato ama a Deus, não é? Todas as coisas que acontecem na nossa vida servem de instrumentalização da parte de Deus para nos ajudar a crescer. Coopera para o nosso bem. Todas as fragilidades da existência nos fazem crescer na percepção do quanto dependemos da graça de Deus. Todas as coisas que acontecem na nossa vida servem para nos mostrar o quanto a misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos, do quanto somos salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem da gente, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie.
O que Paulo está dizendo é exatamente isso, de que mesmo as situações mais tristes, mais angustiosas da existência, elas têm o poder de causar em nós um olhar muito mais humano, muito mais perto da realidade, muito mais amoroso, faz a gente se melhorar como seres humanos, coopera para a construção do caráter. Quando de fato a gente ama Deus, quando de fato a gente foi chamado para o propósito de Deus. É claro que Paulo não está falando das nossas obsessões. Paulo não está falando, por exemplo, da nossa permanência em praticar o mal, mesmo quando a gente já poderia estar praticando o bem há muito tempo naquela área da nossa vida. É adoecedor permanecer no mesmo erro a vida inteira e nunca buscar caminhos, meios de superar isso. E mesmo a gente superando em determinados momentos, nós teremos sim a tentação e a possibilidade de cometê-los ainda em um outro momento. Paulo não está falando dos processos adoecedores, escravizatórios da existência, onde uma pessoa que está presa em uma determinada dimensão permanece presa a vida inteira sob vamos dizer assim, o respaldo de dizer que todas as coisas cooperam para o bem. Não! Coopera para o nosso bem todas as coisas na medida em que a gente vai ganhando percepção de que elas existem e vai buscando meios de superá-las. Se nós estamos nesse processo de luta contra isso, esse processo todo vai concorrer para o nosso bem. Esse processo de se arrepender e buscar um novo olhar a respeito daquele assunto e novo nível de dependência da graça de Deus vai concorrer para o nosso bem. Mas é óbvio que a nossa permanência deliberada em fazer o mal não concorre para o nosso bem. É óbvio que a nossa contínua e permanente posturas de maldade não concorrem para o nosso bem. Por isso que Paulo disse, vocês já poderiam estar comendo carne, alimento sólido, mas eu ainda tenho que falar com vocês como a crianças, como a carnais. A vida no Evangelho é uma vida de constante crescimento na graça e no conhecimento de Jesus. É de glória em glória. Mas por vezes nós nos atolamos nas nossas maldades e permanecemos nela. E daí o Espírito tem que ficar nos assolando. Tem que ficar gritando nos nossos ouvidos a graça de Deus, a misericórdia de Deus, mas a possibilidade de mudança, de fato e de verdade. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E, inclusive, quando a gente é castigado pelas nossas reiteradas maldades. Não a maldade em si, não a prática constante da maldade coopera para o nosso bem, mas sermos pegos na nossa maldade e sofrermos as consequências das nossas maldades cooperam para o nosso bem. Até mesmo na hora de ser molestado pelas consequências da nossa maldade, faz a gente valorizar a luta contra aquela maldade. Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não necessariamente a nossa atitude de reincidir nos mesmos erros, mas certamente quando nós somos pegos no nosso erro, quando aquilo fica exposto à luz, ainda que aquilo cause vergonha, ainda que aquilo cause choro, ainda que nós sejamos deflagrados na nossa negação a Deus, como Pedro foi, aquele choro amargo de Pedro cooperou para o bem dele. Bom, é isso, meus irmãos.
Deus abençoe vocês. Tenham um ótimo final de semana. Estamos juntos na jornada. Qualquer coisa, mandem mensagem no WhatsApp, acessem o canal do YouTube, se inscrevam lá no canal para vocês poderem ser notificados dos próximos vídeos. E não se esqueçam que nós estamos juntos nessa jornada. Se você está me ouvindo até agora, gostaria também de pedir para você uma atenção especial ao projeto Mochileiro, que é um projeto que estou desenvolvendo para percorrer algumas cidades do Brasil e do mundo, estimulando reuniões do Evangelho e pessoas que sentem a necessidade e a falta de terem gente presencialmente ali caminhando juntos. Eu estou indo para essas cidades para tirar dúvidas, compartilhar experiências e estimular a caminhada também nesse aspecto presencial. Então, dê uma olhadinha aí com carinho, com amor, não é? Se você puder contribuir financeiramente, eu vou deixar o link aí para vocês, ok? Mas participem com a gente desse projeto, eu tenho certeza que dará muitos frutos e vai fortalecer muitos vínculos e muitas pessoas, tá bom? Um grande abraço e até amanhã.